O anjo e o livrinho. Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. Este é o título do capítulo 10 de Apocalipse, o qual iremos ler hoje, que fala sobre o livrinho que foi comido por João, que é trazido do céu por um anjo. Antes eu quero comunicar a todos que a partir deste capítulo 10 nós iremos comentar versículo por versículo. Amém? Que todos sejam edificados, fortalecidos. Creio que será de grande instrução e conhecimento para todos nós. Então vamos começar. Versículo 1, que diz: E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Explicação: mais uma vez vemos o Senhor se apresentando na figura de um anjo. Veja o comentário sobre o anjo no capítulo 8, verso 3. A nuvem é símbolo da presença de Deus. Em Êxodo 16 e 10, 19 e 9 e 24, e também em 1 Reis 8 e 10 fala sobre a presença de Deus numa nuvem. O arco celeste é o símbolo da misericórdia de Deus e é o sinal da sua aliança com a terra. Veja comentários sobre isso no capítulo 4, verso 3. O seu rosto era como o sol. Veja o comentário sobre o rosto do sol no capítulo 1, verso 16. Compare a descrição dos pés com o de 1 e 15. No capítulo 1, verso 15, fala aqui sobre a descrição dos pés do Senhor. No capítulo 8, quando o Senhor apareceu na figura de um anjo, ele apresentou as características de um sumo sacerdote. Veja o capítulo 8, do 3 a 6. Agora, novamente, usando a figura de um anjo, ele mostra os símbolos da sua majestade. Então, vemos aqui que o Senhor está se apresentando como um anjo. E a própria explicação está nos capítulos anteriores. Versículo 2. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e o pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Vamos notar aqui o contraste com o capítulo 5, verso 1, onde havia um livro selado sobre a mão daquele que estava sentado sobre o trono. Não vamos confundir, este livrinho com o livro selado. O livro que agora vemos é menor, é um livrinho. E também não está selado, está aberto, está na mão do anjo. O primeiro livro continha os propósitos de Deus em relação à terra, mas era impossível ao homem entendê-lo, a não ser através do Cordeiro que venceu para abrir o livro. Agora, porém, é diferente. Este livrinho está aberto e perfeitamente compreensível ao homem. É por esta razão que, a partir de agora, não encontraremos mais os enigmáticos gafanhotos que têm rei, nem os misteriosos cavalos e cavaleiros. Agora veremos a mão de Deus operando sobre os homens, de uma forma tal que fica patente que é Ele mesmo que está agindo. Ele coloca os pés sobre o mar e o outro sobre a terra. Por este ato simbólico, o Senhor assume o seu direito de soberano sobre as nações aqui representadas pelo mar, e sobre Israel, que representa a terra. Mesmo se interpretarmos o mar e a terra literalmente, o resultado é o mesmo. Ele é soberano do mundo inteiro. Vamos para o verso 3. E clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Várias vezes, a explicação do verso 3. Várias vezes no Velho Testamento, a voz do Senhor tem sido comparada ao bramido do leão. Veja Oséias 11:10 e Amós 3:8. Bem, é figura. Aqui ouvimos o bramido do leão da tribo de Judá. O trovão também é figura da voz do Senhor, quando fala em juízo. Veja 1 Samuel 7 e 10. Estes trovões eram vozes inteligíveis. A palavra voz ocorre 6 vezes neste capítulo. No verso 3, no verso 4, ou melhor, neste capítulo, nos versos 3, 4, 7 e 8. E refere-se a algo compreensível. Veja especialmente o verso 4. Vamos então ao verso 4. E
sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não os escreves. Vamos à interpretação, ao comentário do verso 4. João entendeu a voz dos 7 trovões e ia escrever a sua mensagem, como havia feito com os 7 selos e como estava fazendo com as 7 trombetas. Estes 7 trovões são, obviamente, mais uma série de 7 juízos divinos, mas não podem ser revelados. Foi mandado a João que selasse esta mensagem e não as escrevesse. Compara com Daniel 12:4. Note o contraste com o livrinho aberto do verso 2. Compare a proibição a Paulo em 2 Coríntios 12:4. Provavelmente se trata de juízos tão terríveis que não podiam ser revelados. O verbo trazido, sela, é o mesmo que ocorre 15 vezes no capítulo 7. Versículo 5. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu. Explicação do versículo 5. O texto grego diz: levantou a sua mão direita. Versículo 6. E jurou por aquele que vive para todo sempre, e o qual criou o céu e tudo que nele há, e a terra e tudo que nela há, o mar e tudo que nela há, e não haveria mais demora. Explicação. O anjo jurou pelo Criador eterno. Compare em Hebreus 13, 6 e 13. E a iniquidade das nações já se completou. A paciência de Deus já chegou ao limite. Não haveria mais demora. A palavra trazida demora indica tempo ou duração. É trazida tempo em 6 e 11 e em 23. Esta afirmação não quer dizer que chegou o fim do mundo. Haveria ainda mais 1000 anos do reino de Cristo sobre a terra, mas o anjo está declarando que não há mais tempo para Deus esperar. Chegou a hora de agir. Versículo 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou nos profetas, seus servos. Explicação do verso 7. O texto grego diz: o mistério de Deus, em lugar de segredo de Deus. O texto grego diz mistério de Deus, em lugar de segredo de Deus, como traz aqui o versículo. O grande mistério sempre presente é que Deus permite as atividades de Satanás e os aparentes sucessos do mal. Mas quando o 7º anjo tocar a sua trombeta, este tempo de mistério se cumprirá. Não haverá mais demora. Verso 6. Note bem o plural, nos dias da voz. Neste período, tudo isso se cumprirá. Veja outras ocorrências no verbo trazido, cumprida. Compare também com a palavra do anjo em 16 e 7, está feito, onde outro verbo é usado, mas a ideia é a mesma. Deus havia anunciado aos profetas, seus servos, que haveria um reino de justiça e de paz aqui no mundo. Satanás não terá então liberdade para agir e o mal não vencerá. Veja Isaías 11, verso 1 a 16. A palavra trazida servos significa escravos. Versículo 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Há uma pequena mudança aqui, a explicação do versículo 8. No versículo 2, lemos que é um livrinho aberto, mas agora o texto grego diz: toma o livro aberto, não livrinho, como na versão corrigida. O resto do versículo repete os fatos mencionados no versículo 2. Veja o comentário. Versículo 9. E foi o anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o. E ele fará amargo ao seu ventre, mas na sua boca será doce como mel. Explicação do verso 9. João obedeceu. Uma ordem tinha sido dada. Verso 8.
João obedeceu, ele recebeu outra ordem: toma-o e come-o, juntamente com uma explicação. Nisto há uma lição para o cristão. Deus não nos revelará mais a sua vontade, enquanto não obedecermos o que Ele já nos revelou. Compare com o verso 1 e 1. A explicação dada a João foi que o livrinho, o texto grego, torna a usar a forma diminutiva. Seria doce ao paladar, mas amargo ao seu estômago. Receber as revelações dos propósitos de Deus é sempre doce para o servo de Deus, mas à medida que ele reflete e medida, elas trazem uma profunda tristeza, pois ele percebe as calamidades que ainda sobreviverão a este mundo. Compare com as lágrimas do Senhor Jesus prevendo a ruína de Jerusalém, em Lucas 19:41, quando ele fala: Jerusalém, Jerusalém, e o Senhor chora sobre Jerusalém. Então a explicação do livrinho, que é amargo, é que é doce ao paladar, e amargo é que quando recebemos a palavra, ela é doce, mas as profecias serão amargas. Compare também com Ezequiel 2, verso 9 e 3, verso 3. Versículo 10, já estamos chegando ao final. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. João continua obedecendo e prova a realidade daquilo que o Senhor havia falado. Compare com Jeremias 15:16. É o que acabamos de ler, ele está apenas reforçando aqui. Versículo 11, o último versículo, que diz: E ele disse-me: Importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Explicação. No texto grego, o primeiro verbo deste versículo está em forma plural, e disseram-me. Então, o que aqui foi traduzido? Foi traduzido para o português, disse-me, mas em grego está disseram-me. Mesmo que não esteja, são estes que disseram isto a João, está perfeitamente claro que ele teria de profetizar outra vez. Desde o capítulo 4 até este ponto, ele tem profetizado, mostrado o que há de acontecer entre o arrebatamento e a vinda do Senhor Jesus à terra. Agora ele ouve que é necessário que ele profetize outra vez. E isto ele faz no restante do livro. Tornando a falar do mesmo período de tempo, mas desta vez focalizando a nossa atenção em certas pessoas e organizações que hão de se destacar naqueles dias. Amém? Que o Senhor abençoe a sua palavra. Espero que ela tenha sido útil e edificante para a sua vida. Que Deus em Cristo nos abençoe e até o próximo vídeo com o próximo capítulo, que é o capítulo 11.